Dia e noite subo a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Jesus, tu és digno de tudo. A ti a honra, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Nada mais satisfaz minha alma. Declare. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Declare isso. Nada mais satisfaz minha alma. Somente Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Até que nada mais importe, eu vou te adorar e te buscar. Até que nada mais importe, eu vou te adorar e te buscar. Até que nada mais importe, eu vou te adorar e te buscar. Até que nada mais importe, eu vou te adorar e te buscar. Até que nada mais importe, eu vou te adorar e te buscar. Até que nada mais importe, eu vou te adorar e te buscar. Até que nada mais importe, eu vou te adorar e te buscar. Até que nada mais importe. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia.
Graças a Deus, queridos. Deixa eu avisar o pessoal aí. Ô, pastor Edson, avisa o pessoal que tem um lugar aqui na frente. Quem for da nossa igreja aí, manda aqui para frente. Estiver nos visitando, os nossos convidados possam ter local para sentar aí atrás. Em nome de Jesus, nós vamos para o nosso novo templo. Então, pastor Edson, como eu estava dizendo, eu peço, pode, pessoal. Mas em nome de Jesus, a gente vai para o nosso novo templo. Quase comigo. Por falar em convidados, aqueles que estão visitando nessa noite, por favor, se você puder, fique em pé, possa vê-lo e os nossos irmãos que possam entregar algo. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Que esse seja o melhor lugar da sua vida depois da sua casa. Amém? Abraçados. Só sente depois que o meu azulzinho falta aí. Está chegando aí perto. Irmãos, eu me propus, na verdade, a falar sobre obediência radical. Isso porque o pastor Edson, os seus liderados, os seus jovens, eu faço parte deles, né? E está todo mundo. Faço parte desse grupo dos jovens que faz parte lá do pastor Edson. E aí a gente está nesse mês do Aviva Jovem. Você ainda não participou de nenhum culto dos jovens, é porque você não é jovem. Você já participou? Mas jovem na idade não, gente. Jovem é como está está à sua disposição, né? A gente tem jovem aqui na igreja de 8 a 88 anos. Quem tem 89 anos chegou na fase adulta. Tem um monte de gente aqui, então sábado que vem você vai estar onde? Na Jubane. E no domingo você vai estar onde? Aqui não, a gente vai estar lá na praça. Avisando para vocês que o nosso culto de domingo vai ser lá na praça. Dentro da programação, junto com o de louvor, nós temos um culto cantado, chamado culto de música. E para muita gente vai ser culto de música nova. Músicas lá de 60, 70. E o próximo nosso vai ser culto de música cantada só com música do cantor cristão. A gente vai fazer esse negócio. Aí eu estou olhando para um monte de gente que quando olha lá para as músicas lá que tem 4 notas, né, Samuel? Aí fala assim, isso é beleza. Aí quando vê a música do cantor cristão, igual daquela Aline Barros, que cada palavra que ela diz é uma nota. Quando ela não está falando nada, são... Aí a gente vai voltar, vai tocar do cantor cristão. E aí, nesse processo, o pastor Edson pediu para falar sobre esse tema, e eu quero conversar com você sobre isso. Mas para falar sobre obediência radical, a gente precisa falar sobre a Bíblia, para começar. Para a gente poder entender como é que nós vamos nesse processo de entendimento de obediência. A pergunta para você é, o que é Bíblia para você? Perceba que a pergunta que eu fiz foi, o que é a Bíblia para você? Não o que a Bíblia é. Porque se a gente for perguntar o que a Bíblia é, nós vamos ter várias respostas. Pode ter uma resposta filosófica. A gente pode ter uma resposta psicológica. A gente pode ter uma resposta porque você ouviu alguém dizer. Você pode dizer que a Bíblia, como alguns não reconhecem como sendo palavra de Deus, dizer, é um livro de literatura. Alguém um dia disse assim para mim, não, eu não reconheço a Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu perguntei, qual curso que você faz? Você trabalha com o quê? Ele, não, eu sou médico. Aí e quem foi que escreveu os livros para você se tornar médico? Porque até hoje ele não me respondeu. Porque a Bíblia é a maneira que Deus fez se revelar para que eu e você pudéssemos conhecer Ele. Mas a Bíblia fala totalmente quem é Deus? Não, mas fala o suficiente para a gente ver quem Ele é. Porque é o seguinte, Deus Ele é eterno.
Deus não tem começo, Deus não tem fim. E nós, como seres limitados, no mínimo a gente tem começo. Então, é impossível a gente ter o entendimento em totalidade de Deus. Mas o que precisa, a gente precisa saber. Você quer saber quem é Deus? Bíblia. Você quer entender sobre salvação? Está na Bíblia. Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Mas por que a gente só usa metade no dia a dia? A gente usa muito mais. Deus é o nosso Salvador. Mas quando a gente entende, fala sobre Deus ser o nosso Senhor, ela não vai com tanta profundidade. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que Deus é o nosso Salvador e Senhor. A Bíblia diz que Ele é o nosso Senhor. E por Ele ser o nosso Senhor, Ele se torna o nosso Salvador. Para você ter Deus como Salvador. Então eu preciso entender o que é a Bíblia. O que é a Bíblia para você? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Qual foi a última vez que você teve uma conversa com Deus? Você pegou a Bíblia e falou assim: Deus, Ele pode falar do jeito que Ele quiser. Sabe por quê? É Deus. Simplesmente assim. Pode falar com você através de um animal que passou na... Ele pode falar com você por causa de uma... lá na Bíblia, nuvem do tamanho da... Aí a gente pensa assim, a nuvem é pequena, não. Proporção. Olhando assim. Aí a gente fala assim, Deus falou para a mamãe que eu estava vivo porque ela pode fazer o que a gente é Deus, aquilo que Ele pode fazer. A gente diz que Deus Ele vai fazer do que é. Senhor, eu quero isso. E a gente começa a limitar e colocar Deus em uma... falando para Deus quais são os seus... Mas para eu poder entender Deus que está acima, eu preciso saber quem é Deus através da palavra. É mais ou menos assim, trocadilho, o que é a Bíblia para você, ou o que é a Bíblia. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Era só para ver se você estava acordado, porque todo mundo aqui é filho, né? Mas você, filho, vai olhar para o seu pai. Eu vou perguntar para você, quem é o seu pai para você? É diferente de eu perguntar para você o que é um pai. Porque quando eu pergunto para você o que é um pai, a gente tem resposta de dicionário, agora a gente tem resposta até daquele IA, né? Inteligência artificial, você coloca lá o que é um pai, aí o cara vai colocar umas 10 páginas lá de informação do que é um pai, de cultura, disso, aquilo, outro, mas a pergunta para você. Então a pergunta é, o que é a Bíblia? Se você disser para mim que a última vez que você abriu a Bíblia para ler foi no culto passado, você provavelmente deve estar com um problema seríssimo de espiritual. Porque se você passar uma semana sem comer, seu filho vai ter problema. E se a gente passar mais tempo ainda sem se alimentar, a gente começa a ficar das doenças vêm, por aí vai. E a nossa relação com a Bíblia, de forma espiritual, é a mesma coisa. Você quer conhecer Deus? Conheça Deus através da sua palavra. Você quer saber o que Deus ele espera de você para a sua vida? Precisa conhecer a palavra dele. Pastor, eu não sei o que eu vou ser daqui a 10 anos. Você pode ser qualquer coisa daqui a 10 anos. Mas eu espero que daqui a 10 anos você tenha relação profunda com Deus. É isso que importa. Cantou uma música aqui que ela é muito interessante. Forte. Eu vou te procurar, eu vou te... Talvez você não seja a dimensão da profundidade. Porque provavelmente, se eu não estou enganado, essa música ela foi baseada num sermão do pastor Luciano Subirá, quando o título dele é Até que Nada Mais Importa. E aí isso me faz lembrar, eu vou fazer uma coisa aqui que eu queria fazer. Acho que está para cortar.
Apesar de ser filho de militar da Marinha, apesar de ter uma mãe que é quase medalhista olímpica de natação, apesar de o cunhado, ele é um fiquei com vergonha disso, o cara paulista, lá da capital, o cara nada melhor que eu. E a gente chegou na praia lá, tinha uma onda que chegando lá, a Barra da Tijuca, quase 2 metros de altura. Eu vou ver se ele vai mesmo. Eu sei, posso assumir? Papai e mamãe. Mas um dia eu fiquei nervoso. Teve um caixote. Vocês entendem o que é caixote? Quem não entende, caixote. Caixote é aquela coisa maravilhosa que quando você está na praia, a onda vem maravilhosa para você, aí você não tem o que fazer, ela te derruba e você sai assim dentro d'água. Aí você levanta, desesperado, todo arranhado, aquele negócio. O que aconteceu? Eu levei 4 caixotes seguidos. Sabe o que não vinha? O ar. Tirar, não vinha. Eu com medo de morrer afogado. E aquele negócio, na terceira, eu falei assim, eu vou me entregar, e nada de me entregar, não vou entregar não. Aí, na quarta, aconteceu de uma coisa que eu bati em alguém. Eu acertei a perna do cidadão e ele na perna foi minha âncora. Aí, de repente, quando tudo terminou, que eu olhei para ele, ele estava olhando tipo assim. Estava desesperado pelo... Só vinha aqui água, água, água. Tempo de como se você tivesse com falta de ar e você... Como se você pensasse assim, posso sair, mas por uma questão de... Posso sair de maneira nenhuma. Antes eu estava na casa dos meus pais, eu tinha que dizer para eles que eu ia, para quando eu voltava. Naquela época eu não tinha WhatsApp. E aí a gente ia voltar e no horário que foi combinado. Aí eu pensei assim, depois que eu casei, não, está resolvido, vou precisar mais disso. Aí eu casei, não, agora eu tenho que fazer com o Renato. Quase 24 anos fazendo isso. Eu tenho que dizer para ela todo dia para onde eu vou, para onde eu volto. Eu estou com... Tenho que dar satisfação para ela o tempo todo. Você que é casado, não é? É ou não é, gente? Fiquei preocupado, tem que procurar o pastor Ederlan Arroz, lá no curso de casais. Está dando ruim. Por que eu estou dizendo isso? Tem que fazer dessa maneira. Para conhecer Deus, eu preciso. Qual foi a última vez? Eu olho para esse entendimento de obediência radical, porque muitas vezes nós aparente, nós somos craques em fingir que somos obedientes. Nós somos craques em fingir as coisas. Nós fingimos até que somos crentes, de vez em quando. Quando eu entendo sobre obediência, eu entendo que a obediência é para proteger, para fazer com que a gente cresça, fazer com que a gente prospere. Muitas pessoas olham para a obediência como fosse limitador da nossa vida. Como se Deus colocasse uma cerca em volta da gente e dissesse assim, ó, você não vai passar aqui porque eu não quero que você passe, eu vou ficar alegre por isso, vou ficar me divertindo. A obediência é para nos proteger, para que a gente tome decisões focadas e a gente saia do centro da vontade dele. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, é agradável.
Se você tem consciência que a vontade de Deus é assim, por que que nós não buscamos obedecê-lo? Por que que a gente não coloca Deus na frente das coisas que a gente vai começar? Se a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que que eu não coloco Ele no centro das coisas? E a Bíblia mostra para mim que quando eu não faço isso, eu estou desobediente. Você entende que a Bíblia é Deus falando. Se você não está lendo ela, significa que você está ouvindo um pouco de Deus. Você entende que a Bíblia é Deus falando e você não está lendo ela. Você não tem condição de saber. Eu quero desafiar você hoje a mudar essa história. Você que ainda não conhece ou que começou a obedecer, mas parou, ou você que nunca fez isso. Meu desafio, a minha oração é para que a gente saia de uma maneira totalmente diferente. Quando a gente sair daqui, as pessoas possam entender quem é Jesus. Pela maneira como nós obedecemos. A obediência é algo que Apocalipse. Qual foi o problema de Adão e Eva no jardim? Desobediência. Comeu do fruto. Olha, olha como que Deus faz. Você pode comer qualquer coisa, menos isso aqui. Aí você fala assim, Adão, quando chegar no céu eu vou conversar contigo. Deixa eu te falar, se você estivesse no lugar de Adão, você faria a mesma coisa. Não coloque a culpa em Adão. Você também faria. A força de Sansão estava nos? Não, estava na obediência. Deus falou para os pais dele assim, ó, o menino que vai nascer é nazireu. Não vai cortar o cabelo dele. Não pode beber algo alcoólico. Não pode colocar mão em coisas mortas. O problema de Sansão não foi Dalila. Porque quando Dalila chegou na vida dele, Sansão já estava fraco por causa da desobediência. Então eu vou lhe dizer, antes ele pegou lá uma cajada lá, morto, ele não podia pegar para matar um monte de gente que obedeceu a Deus. Depois disso, ele começou a ser muito festejado, e aí levava o Sansão para vários lugares, e agora, nas festas, está lá Sansão enchendo a cara de vinho para tudo quanto é lado. Deus falou que não era para fazer isso. Quando Dalila chega na vida dele, ele já está em plena desobediência. E agora, corta o cabelo. Tudo que aconteceu ali foi por causa da desobediência. E a gente precisa ver que a obediência é para nos punir. É para nos punir. Então, eu quero ler alguns textos com você. Não se preocupe, eu estou falando de vários textos aqui. Não se preocupe, porque eu decidi terminar hoje à noite. Hoje vou colocar nos grupos da igreja. Se você ainda não estiver em nenhum grupo da igreja, procure o crente do seu lado. E aí você pede para ele, ó, eu quero, me manda, ou deixa algum grupo aí. Eu vou colocar nos grupos da igreja o esboço desse sermão para que você possa acompanhar. E na terça-feira, ou sexta, nós vamos estar nas nossas células esse material. Então, queria que você prestasse atenção. Hoje a gente tem telão. Você pode olhar para a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai pegar o seu celular. Se você é crente, no seu celular não tem nenhum aplicativo de Bíblia, você está em pecado. Atos 10, a partir do versículo 9. Atos 10, a partir do versículo 9. Não, já tem gente olhando chateado comigo, tipo, você tem um WhatsApp, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem um monte de coisa que não presta. Tem Bíblia. Tá ruim, viu? Vou orar para o seu celular queimar. Estou descobrindo um monte de gente que não tem. Ó. Jesus. Converte seu celular, irmão. Atos 10, a partir do versículo 9. Deixa eu explicar aqui antes de ler o contexto. Pedro
é líder dos apóstolos. Pedro está levando junto com os apóstolos o evangelho para todos os lugares. Pedro, ele tem então um momento, uma revelação de Deus, um sonho, uma visão que Deus fala para ele fazer algo. E aqui luta entre aquilo que Deus falou e aquilo que Pedro aprendeu na religiosidade. O texto diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, e bem como répteis, como da terra e da ave do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mate, coma. Então mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu enviei. Centurião Cornélio, pela graça divina, ele entendeu e reconheceu quem era Jesus. Ele manda algumas pessoas para poder ir à casa de Pedro, para poder Pedro ir com eles até a casa do Cornélio. Mas antes que isso aconteça, Pedro, ele tem um momento com Deus, ele tem uma visão, e essa visão é como se fosse um lençol, e tem vários animais que são considerados pelo povo judeu de impuro. E Deus disse para Pedro: Pedro, pode pegar e comer. Pedro disse: eu? Nunca coloquei algo impuro na minha boca, Deus. Por 3 vezes Deus falou para ele: Pedro, pegue, coma. E por 3 vezes Pedro negou. Não é a mesma coisa que aconteceu lá atrás, que foram 4 vezes, tá? Então ele nega, ele não vai comer, ele não come. E aí ele acorda e aí Deus fala para ele: ó, tá chegando 3 homens, pode receber eles, vai com eles. O centurião Cornélio está esperando por você. Cornélio, o centurião Cornélio, é o primeiro gente a se converter ao evangelho de Jesus. Depois disso, o evangelho é pregado a todos os. Aqui eu quero fazer uma pausa para poder entender se você consegue entender o que é judeu, o que é judeu. Consegue entender? Se alguém disser aqui não, levanta a mão e eu vou explicar. Ok, judeu era, além de povo, era a religião pela qual onde Jesus viveu. Jesus chega nessa cultura judaica, ele começa a aprender o evangelho espalhado ali pelos judeus. Esse evangelho depois ele vai para os gentios, todos aqueles que não são judeus. É mais ou menos assim. Os judeus são flamenguistas, os gentios são os outros. Ficou mais fácil para entender, não ficou? Então, é mais ou menos assim. O que acontece, então, aqui nesse momento? Há uma luta entre o homem Pedro, que conhece a questão da religião judaica, da cultura da religião, e esse homem está batendo de frente com aquilo que Deus está dizendo para ele. O que aconteceu com Pedro não é diferente hoje. Nós, muitas das vezes, negamos em fazer a vontade de Deus por causa da nossa religiosidade. Muitas vezes, nós deixamos de fazer a vontade de Deus
porque nós batemos de frente com usos e costumes. Pastor João, amigo meu, que já esteve aqui, na época junto com a Bahia, conta pra gente, em determinado momento, teve uma pessoa que foi escolhida na igreja, que estava usando relógio de pulso. Por favor, quem está de relógio de pulso, caso você esteja à noite, olha, pastor, relógio de pulso, não sei o que aconteceu com relação ao uso daquela época, mas isso acima de outras coisas. Na cidade que Dani nasceu, em Cícero Dantas, interior da Bahia, o presidente dos jovens me chamou: pastor, quarta-feira tem futebol, bora comigo? Bora, eu fui. Aí eu jogando lá, e toda hora ele, pastor, toda hora ele fazia gol, aquele negócio todo, né? E aí, quando foi na semana seguinte, um rapaz me procura e fala assim, eu disse, não, é porque aquele rapaz lá é o presidente jovem da igreja, sou pastor da primeira igreja. Então o senhor é pastor mesmo, assim. Tipo assim, cara de mal, esse negócio. E aí, tô na rodoviária, ele chega para mim, ele trabalhava na rodoviária. Vai ficar atrasado 1 hora. Tem 1 hora pra gente. Diga aí. Fui excluído. Jogava bola. E agora eu me vejo jogando bola. O que eu faço? Eu nada. Garanto que se você for lá para a nossa igreja, vai ser excluído, mas põe você. Pastor, mas você acha certo eu ter sido excluído lá atrás? As pessoas querem resolver questões lá na frente, lá atrás, querem colocar questões de igreja em outra. Perguntei para ele, a regra lá da igreja que você fazia parte é não poder jogar bola? Ele deram certo. Eu vou para as igrejas aí poder pregar, às vezes falar para jovens, aí eu abro as enquetes. Aí sabe qual a primeira pergunta que jovens de outras igrejas fazem para um pastor visitar? Para poder responder, sabe qual a primeira pergunta? Dá um chute aí. Pode fazer tatuagem, pastor? Aí eu falo assim, pô, aqui na igreja pode? Ele, aqui, não. Tá bom, eu volto. Na frente de todo mundo. Aqui não pode. Ah, mas não, sou... Aqui não. Respeita. Porque se você não está desobediente. Eu vou para a igreja IBNE, porque a igreja IBNE é a igreja da parede preta. Sabe como? Eu falo, não, a IBNE é parede preta. Eu vi. Não, é. As pessoas estão muito mais impactadas em relação à Bíblia. Sabe por quê? Pastor Eduardo, pastor que só não me batizou, mas ele foi para o seminário, teve essa coragem. Pastoreia 48 anos. O quadro do gabinete dele, que é uma foto mesmo. Ele é espanhol e veio para o Brasil. E no quadro tem um pastor mesmo. Ele me explicando como é que estava o processo deles lá de colocar as ovelhas no local para elas poderem se alimentar durante o dia. Então vinham vários pastores, vários rebanhos de ovelha e colocavam no mesmo lugar. Eu perguntava, então, mas como
na hora de sair, como é que funciona? Porque é tudo igual. Ele não, tem um pastor, porta, ele começa a gritar e falar alto. As ovelhas dele ouvem a voz dele, vem. As outras ficam. Fecha, vem outro pastor, faz a mesma coisa. Só as dele. Alguma coisa. Ouvem. Ouvir a voz. Você precisa aprender a discernir qual é a sua, qual é a voz do mundo, qual é a voz dele. Sabe como é que você faz isso? Nós estamos numa geração que as pessoas estão com... Eu estou muito preocupado com isso. Que não sabe a doutrina dele. E aí você começa a se ligar de um monte de coisa. Muitas delas estão muito mais com religiosos do que próprio Deus e próprio... E a luta de Pedro não é que a nossa carne não quer fazer a vontade. Pedro chega lá agora e entende por que Deus vai até... Essas 3 pessoas vão até a casa dele. Por que ele tem isso? Porque ele precisa levar o evangelho agora. O gente, Cornélio agora é o primeiro. Significa que o evangelho precisa ser levado a todos. Depois vem o apóstolo Paulo levando o evangelho para mais longe ainda, a ponto de chegar até a gente de hoje. Mas isso tudo aconteceu por causa da obediência. Quero ler com você Lucas 18. Olhando o tempo para um culto, eu percebi que fiz a introdução. Fazer um resumo aqui. A obediência, eu disse, ela não é para punir, é para poder... Muita gente que entende a obediência. Alguns dizem assim, hoje de manhã, falando com os adultos na escola bíblica dominical, falando sobre o primeiro princípio batista. Nosso primeiro princípio da Igreja Batista é que nós temos a regra de fé. Não existe nenhum outro livro que tem pé de igualdade com a Bíblia. Comentários que falam a respeito da Bíblia são comentários compra muito, né? Bíblia financeira, Bíblia da mulher, Bíblia disso. Eles são comentários, são pessoas que escrevem a respeito da Bíblia. Então, não existe para a gente nada que tenha pé de igualdade com a Bíblia. E a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Tudo aquilo que entende sobre o entendimento da fé é através da Bíblia. A gente não tem nada que seja fora dela. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Só é possível a gente ter ação. Ela é uma regra de fé e prática. E a Bíblia diz que a fé, obras, importa.
Não é que as obras elas salvam, não. Mas aqueles que são salvos, eles necessariamente vão produzir boas obras. É uma questão natural do processo de, através da fé, através dele, de me tornar uma nova criatura, as boas obras elas vão vir por consequência daquele que me tornou. E aí a gente entra na questão dos frutos. Quando a gente fala em fruto, tem pessoas que confundem o fruto interno com... Qual é o fruto interno? O fruto interno são aqueles que Paulo vai falar em Gálatas. Ele diz assim, frutos do Espírito são. Amém? Amém? Não amém. Ele não diz que o Espírito é no singular. Todas aquelas palavras que vêm depois dos dois pontos fazem parte do fruto. Então, longanimidade, bondade, tudo isso é um fruto só. É como se fosse uma tangerina com vários gomos. E cada gomo é uma referência dessa. E aí, o Espírito, ele produz em nós esse fruto, vai ter todas essas características. É a produção do caráter de Jesus. Ali não é para dizer assim, fulano de tal, ele tem um fruto do Espírito de longanimidade, então fulano, o outro tem... Não, a gente precisa ter todos. É claro, uns vão ter mais do que os outros por causa dos dons e talentos que Deus nos dá. Mas esse é o fruto interno, o caráter. E o fruto externo é quando Jesus fala da videira verdadeira. Ele, Deus, ele é lá a videira. E nós somos o quê? Nós somos o quê? Olha para a pessoa que está. Só para olhar. Nós somos os ramos. E os frutos vêm da onde? Ramos. Só que se esse ramo não tiver... Então nós precisamos entender que a obediência ela não é parcial. Porque a obediência parcial é desobediência. Não, eu estou produzindo. O próximo passo é produzir. Porque se você não estiver fazendo fora, é porque você não está fazendo. Ficou muito fruto lá dentro. Mas o que significa? Significa que a gente precisa, nesse momento, parar para pensar. Nós somos obedientes. Jesus faz uma comparação que o pai manda duas pessoas saírem. Vá lá e faz tal coisa. Aí o primeiro pode fazer. Nós precisamos entender que nós precisamos ser obedientes. Tudo aquilo que Jesus fala, nós precisamos. Lá na rua de casa, na nossa casa, tem duas. E agora cada avenida dessa, ela tem... Olha, roubadinho. Tem outros nomes em outros lugares, mas... Vai que está filmando. Aí, toda vez que... Sabe? Não é porque alguém está olhando. Sabe aquele lance que o pessoal faz assim? Essas pessoas esquecem de fazer assim, ó. Tipo, homens, câmeras em mim, mulheres, não reclamem. Eu e eles agora. E não diga, falei, não faça cara, nada disso. Porque mais... Sabe aquela história de você... Não sei como é que chama hoje, mas antes falava mulher fruta. Estava assim, agarra aquela olhando, o pescoço fica duro, dá para ver tremendo. Aí dá aquela olhadinha no retrovisor.
Como é que estão os seus olhos? Aquela música que a gente cantava com criança. Cuidado. O que seu olhão está olhando? Então lá vai eu. Já está pintado, Daniel, não pode. Eu decidi não fazer mais. Aí eu dou uma volta maior, tempo. E aí, chegando em casa, é 00:40. Duas pessoas no carro dormindo, e assim, acho com fome. Bom, eu entrei. Na hora que eu entrei, minha filha, não sei o que aconteceu com ela. Ela fez assim, pai? Aí eu decidi, não vou fazer. Graças a Deus agora colocaram um conto. Já está tendo fiscalização. A pergunta é, você, quais são as suas atitudes quando ninguém... Quais são as suas atitudes quando você está no trabalho lá e você sabe que não está sendo filmado? Quais são as suas atitudes quando você recebe um troco a mais? Você sabe que recebeu um troco a mais. Como você se comporta? Pastor, tudo isso faz parte do processo de obediência radical a Jesus. Porque eu preciso ser luz em todos os lugares para onde eu vou. Porque você é a Bíblia que as pessoas estão. E a pergunta é, que Bíblia é essa? Para encerrar, Marcos 7. Aquele texto eu vou deixar para o próximo sermão para fazer duas partes. Já está me avisando que acabou aqui, ó. Bom ouvir o pessoal abrindo a Bíblia. Não só olhar para o tempo. Fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniu-se a Jesus e viram alguns dos discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim às tradições dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros, vasilhas, metal, etc. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Veja que a pergunta aqui não é por que os seus discípulos não vivem segundo a luz da Bíblia. Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer os alimentos com as mãos puras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías, hipócrita, caps lock, grito, itálico, um monte de setinha, para hipócrita. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhes, vocês sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Já perguntaram para mim assim, pô, o senhor não explica sobre doutrina, sobre heresias, sobre essas coisas e tal? Falei, porque eu ensino a Bíblia. E aí eu fui explicar para a pessoa por que eu respondi dessa maneira. Nos Estados Unidos, quando eles vão estudar para saber
se a nota é verdadeira ou falsa, eles não estudam sobre a nota. Eles conhecem cada detalhe da nota verdadeira. E ao conhecer cada detalhe da nota verdadeira, qualquer nota falsa que cair, ele sabe que é falsa. Se você, de verdade, se aprofundar em relacionamento com Deus, qualquer coisa que vier com fala. Então, o que está faltando para o povo de Deus? Sabe aqueles crentes que oram? Oram por mim? A gente está precisando aprender a ter relação. Porque só assim nós vamos. Como é que nós vamos obedecer? Se Deus chamar você pelo nome, Deus fizer como fez lá atrás com Samuel. Samuel conhecia a voz de Deus? O que Samuel fez? Foi lá no sacerdote, só me chamou? Não, rapaz, vai dormir. Depois Samuel ouve de novo a voz, Samuel. Ele vou. Não. Aí o sacerdote. Opa. Estou treinando ele para ser um futuro. Eu estou ensinando para ele. Estou ensinando essas coisas para ele. Deus falando. Ele diz, da próxima vez que você ouvir, que o sacerdote tinha consciência, Deus ia falar. Você de ouvir de novo, Deus falando, eu estou aqui. Em Isaías, Deus está falando assim, e aí, olha o que está acontecendo com esse povo, o povo de lábios impuros e tal, quem eu enviarei? Parece até pegadinha de chamado, né? Só está Isaías. Aí Deus fala assim, quem eu enviarei? Porque Deus queria ouvir Isaías assim, eu. Eu brinco dizendo que Isaías olhou para um lado e olhou para o outro assim, só estou eu aqui, mas vamos lá. Eis-me aqui. Mas para ele poder responder isso, eu reconhecer que quem estava falando. Eu quero orar com você nessa noite. Quero chamar o Ministério de Louvor. Tem um momento de oração. Eu quero deixar bem claro para você que não é porque eu estou trazendo uma mensagem falando sobre obediência radical que eu não vivo os meus. Não é porque eu estou mostrando para você o que a Bíblia fala a respeito disso, em que eu não tenho as minhas lutas. Acabamos de trazer um personagem chamado Pedro. O cara foi treinado 3 anos e meio por Jesus. O cara andou nas águas. O cara viu gente sendo ressuscitado. Ele, por causa de Jesus, vários milagres. Pedro agora está levando o evangelho para todos os lugares. Aí Deus fala com ele, ele sabe, ele entende a voz de Deus, ele sabia que era Deus. Estava muito claro para ele que Deus estava falando com ele. Porque ele responde assim, não, Deus, eu nunca coloquei coisa impura nos meus lábios. Ele sabe que aquela voz é de Deus. E Deus fala para ele assim, ei Pedro, eu preciso que você coma. Ele diz, não Senhor, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque está tendo uma luta entre aquilo que Deus quer que a gente faça, obediência, com relação àquilo que a nossa carne é alimentada, com aquilo que o nosso eu é alimentado. Porque nós estamos vendo uma geração que está procurando Deus como se fosse, antigamente a gente falava revista da... Agora o pessoal vai comprar no Mercado Livre, né? Tudo que você quer, você vai no Mercado Livre e você coloca lá, ó Senhor, eu quero isso. E a gente busca Deus muito mais pelaquilo que Ele pode nos dar do que Ele realmente é.
Mas você só vai conseguir ter prosperidade de verdade na sua vida se você viver uma vida de obediência. Ou, no mínimo, se você procurar lutar para que você tenha uma vida de obediência radical com relação a Ele. Errar, a gente vai errar? Claro, irmão. Pecar, a gente vai pecar? Claro. Mas a questão é que agora a gente não mais sente alegria em estar pecando, a gente sente vergonha. Quando a gente comete algum pecado diante de Deus, a gente vai constrangido diante dele e diz assim: Senhor, vacilei, errei. Não estou dizendo que nós não vamos agora, a partir de agora, quando sair da porta, nós seremos obedientes, radicais, a gente não vai enfrentar nenhum desafio, nenhum problema. Não, irmão, a gente vai tomar a decisão de ser, nós vamos enfrentar as batalhas. Tudo para a gente poder crescer, nós vamos enfrentar. Se a gente quiser ter mais relacionamento com Deus, você vai ter que mudar a sua maneira de fazer a sua devocional. Parar de ser aquele negócio de falar assim: Senhor, obrigado pelo dia, um abraço, até a noite. Chegar de noite, tirar aquele negocinho da caixinha de promessa. Eu vou inventar a caixinha da taca. Aí tirar um negócio lá e falar assim: ah, pronto, já li um versículo, estou bem. Relacionamento não é isso. Relacionamento demanda tempo, profundidade, conhecer um ao outro, entender quem Deus é. Porque Deus já entende quem nós somos. Precisamos tomar a decisão de ser. Porque no momento que a gente tomar a decisão de ser e a gente pedir a ajuda dele, nós vamos ter. Nós vamos poder enfrentar as tempestades. Nós vamos poder enfrentar as batalhas. Então, você acha que é fácil a gente ter uma vida onde nós queremos viver justiça e verdade sempre? Tem gente que vai se afastar de você. Quando você começar a viver de forma radical o Evangelho de Jesus, tem gente que vai se afastar de você. Quando você começar a viver de verdade o Evangelho radical de Jesus, tem lugares que você não mais vai aguentar ir. Convidado para o aniversário, quando chegou no aniversário, eu avisei para a pessoa: olha, eu estou indo da academia, eu vou para lá, eu vou estar de kimono, quando eu chegar eu troco o kimono e tal. Não, pastor. Quando a gente chegou na porta, a gente passou uns 2 minutos na porta, assim, aquela fumaça subiu, aquele negócio. Estou fazendo. Eu vim, a única pessoa crente da família. Ó, meu pastor. Cheguei lá, quando eu sentei na mesa, circunciso, pega uma garrafa de cerveja, bota na minha frente: ei, pastor! Todo mundo olhou para minha cara: não, ele é pastor. Debochado ainda foi assim para mim: e não pode, não é? Eu falei assim: eu não quero. Fora de lá, damos parabéns, abençoamos. Mas quando a gente vai para ambientes como esse, que a gente está fraco, quando a gente vai para ambientes que vai nos proporcionar a pecar, a desobedecer, e a gente não tem uma vida íntima com Deus, vai errar. Como eu disse, Sansão não errou lá com Dalila, Sansão errou lá atrás. Pegou um negócio morto, deu o primeiro passo para longe de Deus. Foi para a festa, bebeu vinho, deu o segundo passo para longe de Deus. E agora, quando vem o negócio, a pressão, ele tem mais força. Ele está longe de Deus. Então você vai tomar a decisão. Tem gente que vai se afastar da sua vida, mas deixa eu te falar, as pessoas de melhores vão se afastar. E são pessoas que vão querer que você cresça. São pessoas que vão querer que você desenvolva, que você tenha mais relacionamento com Deus. São pessoas que vão te ajudar a impactar e transformar a vida da sua família. Mas isso depende de decisão. Hoje eu decido. Obediente. Jesus fala assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando? A gente olha para uma pessoa de idade e chama de Senhor. A gente olha para uma senhora
Eu chamei de olha para uma mulher casada e chama de senhora. A gente tem a educação e a gente às vezes não entende a profundidade da palavra Senhor quando Jesus diz: Ele me chama de Senhor, Senhor, não faz a minha vontade. O que Jesus está usando de palavra de Senhor aqui é mais próximo da gente, é como a época da escravidão, em que os escravos olhavam para os senhores porque os escravos eram propriedades dele. E Jesus está dizendo assim: vocês que se dizem que são minha propriedade, me chamam de Senhor, Senhor, você não faz o que eu te... Está na hora da gente mostrar para essa população, para a cidade de Canaã. Não, eu não vou fazer isso sozinho. Os pastores dessa igreja não vão fazer isso sozinho. Os nossos líderes de célula não vão fazer isso sozinho. Nós vamos fazer isso como igreja. Para que a gente faça isso como igreja, você precisa tomar uma decisão de ser diferente. Fazer uma escolha de ser discípulo de Jesus radical. Aquilo que a sociedade diz, você pode fazer, mas a Bíblia diz que não, você não vai fazer, porque é melhor obedecer a Ele. É melhor obedecer do que sacrificar. Seus olhos. Converse com o Senhor agora e diga para Ele como é que está o seu coração. Como é que está o seu relacionamento com Ele. Pode ser sincero, porque Deus ele quer te ouvir. Talvez a última vez que você leu a Bíblia foi quando você veio domingo passado aqui. E até hoje Ele está esperando para você bater um papo com Ele e você... Talvez você diga assim: não, pastor, eu estou na igreja, eu estou tentando obedecer, mas talvez você não esteja fazendo isso de uma maneira tão profunda, até que nada mais importa. Então hoje é a decisão de você tomar e dizer assim: eu vou buscar a Deus até que nada... Eu estou cansado de ouvir que essa geração é uma geração... Eu vou continuar dizendo que nós fomos achados, resgatados, transformados por causa de Jesus. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente está muito confortável dentro da igreja. A gente está muito confortável vindo para o culto. Eu vou escolher 5h30, 7h30. A gente está muito confortável fazendo aquilo que os nossos líderes lá da célula falam. Está na hora da gente, na verdade, ser discípulo de Jesus em todos os da vida. A obediência parcial. Está na hora da gente dar passo de fé. Assim, não. Hoje, ou eu começo, ou eu recomeço. Se você está bem, glória a Deus. Mas busque para ficar melhor ainda. Gente morrendo, família sendo destruída. Tem crianças que estão sem esperança de um futuro. Nós nos acomodamos dentro das 4 paredes. Está na hora da gente sair. Só que para a gente sair, só pode sair. Eu quero chamar você para uma mudança. Uma mudança de verdade. É uma aparência. Não é como aquele que batia no peito e dizia assim: eu dou dízimo, eu faço oração, eu falar com o morto, eu sou... Está na hora de a gente tomar uma decisão junto com a igreja. Sair da zona de conforto e impactar. A mudança radical, ela só vai acontecer fazer de Deus. Eu quero convidar você. Você entendeu aquilo que eu falei no coletivo? O Espírito Santo falou para você de maneira muito pessoal.
Você entendeu que precisa mudar algo de maneira profunda na sua vida. Você que entende que precisa ser obediente radical. Quero chamar você aqui para a gente orar junto. Orar junto ao Pai e dizer assim, nós estamos. Quero obedecer. Quero fazer a tua vontade. Eu quero ser esse discípulo radical onde eu for. Quero levar esse evangelho transformador para onde for. Porque eu sei que isso vai começar em mim. A começar em mim. Então, enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você aqui na frente para a gente poder orar. Para a gente orar junto ao Senhor. Vamos, enquanto estivermos cantando, você pode vir aqui. Não consigo mais viver perseguindo ilusões, trocando tua glória por coisas sem valor. Ó Deus. Os pastores e intercessores estiverem aqui, por favor, venham orar com as pessoas aqui na frente. Os nossos intercessores, os nossos pastores, por favor, venham orar com essas pessoas que estão aqui na frente. Ao teu encontro, Jesus, sou somente teu. Meu coração deseja prosseguir, vem restaurar teus sonhos dentro em mim, o teu amor consome o medo, o teu olhar acende o fogo em mim. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer. Teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre. Sou teu pra sempre. Anseio ouvir tua voz. Tua face é o que eu mais quero. Ao teu encontro eu vou, Jesus, sou somente teu. Meu coração deseja prosseguir, vem restaurar teus sonhos dentro em mim, o teu amor consome o medo, o teu olhar acende o fogo em mim. Sim, Deus, só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer. Teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu pra sempre.
Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu Prazer, teu constante amor nunca me deixa só. Sou teu prazer. Pai, nós estamos na Tua presença. Cada pessoa, Senhor Deus, que está aqui, Senhor Deus, o Teu conhece de maneira muito profunda. Tu chama, Senhor Deus, cada uma delas pelo nome, antes mesmo, Senhor Deus, de vir, Senhor Deus, na barriga das suas mães. Tu, Senhor Deus, conhece tudo, Senhor Deus, que se passa na sua mente. E eu quero, Pai, nesse momento, lhe pedir, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui à frente, cada pessoa que se levantou, dizendo assim: eu quero ser diferente, eu quero mudar a história. Eu quero ser hoje o discípulo que obedece de maneira radical ao Senhor. E nós sabemos, Senhor Deus, que pela nossa força nós não conseguimos. Nós sabemos, Senhor Deus, que sozinho a gente não vai conseguir. Então nós precisamos do Teu Espírito que habita em nós, para que a gente possa, Senhor Deus, agradar ao Senhor em obediência. Nós entendemos, Senhor Deus, que nós não estamos nessa cidade por acaso. Nós entendemos, Senhor Deus, que essa cidade precisa de nós, que essa cidade precisa conhecer Jesus. Por isso, Senhor Deus, que o caráter do Senhor que está dentro de nós, através do fruto, possa, Senhor Deus, produzir frutos, Senhor Deus, que são discípulos. Transforme vidas, Senhor Deus, a partir da nossa. Mas, em primeiro, Senhor Deus, nos transforme, nos mude, faça uma nova história. Que a partir de hoje, Senhor Deus, saiamos daqui com a decisão de agradar ao Senhor, de obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias. Que as pessoas possam entender e saber quem é Jesus, porque elas vão reconhecer em nós o brilho de Jesus nas nossas vidas. Eu quero lhe pedir, Senhor Deus, por casamentos sendo restaurados. Porque quando nós, Senhor Deus, somos chamados à obediência, nós, Senhor Deus, transformamos o nosso lar. Homens, sacerdotes, mulheres que serão sacerdotes nas suas casas, levando o evangelho transformador. Senhor, eu quero te pedir por aqueles que estão afastados dos seus caminhos, que nessa noite entendeu, Senhor Deus, que precisa tomar a decisão mais sábia da sua história, de que é andar, Senhor Deus, de relacionamento contigo, em profundidade contigo. Eu quero lhe pedir, Senhor Deus, aqueles que estão dentro, não aqueles que, Senhor Deus, estão fora, desviados, mas nós que estamos dentro e nos acostumamos, Senhor Deus, ao ambiente. Nos acostumamos, Senhor Deus, a essas cadeiras. Nos acostumamos, Senhor Deus, com essas paredes. Senhor Deus, nós queremos dizer nessa noite que nós, como igreja, nós tomamos a decisão de sair, de ser eclesia de verdade, chamados para fora. Por isso, Senhor Deus, nos tire da zona de conforto. Porque tem pessoas morrendo sem Jesus. Tem famílias sendo destruídas porque nós não estamos levando o evangelho transformador. Tem crianças que estão sem esperança de um futuro porque nós não estamos levando uma nova esperança para essas crianças. Por isso, Senhor Deus, nos tire da nossa zona de conforto, nos impulsione, Senhor Deus, para fora, para que essas pessoas possam conhecer Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não é o Deus da segunda chance. É o Deus da nova chance. Obrigado porque o Senhor não desistiu da gente. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ama tanto, que enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E nessa noite, Senhor Deus, nós queremos dizer: Abba, Pai, nós te amamos. Abba, Pai, nós queremos te obedecer. Abba, Pai, nós queremos ser obedientes, radicais. Queremos levar a Tua palavra em tempo e fora de tempo. Eu quero pedir pelas famílias agora. Abençoe, Senhor Deus, as famílias. Que elas possam, Senhor Deus, ser impactadas pelo Teu evangelho. Esse mês nós estamos com o mês dos jovens. Senhor, fortaleça os nossos jovens. Que essa palavra que os nossos jovens ouvem o tempo todo, dizendo que essa geração está perdida, não entre nos seus corações. Porque o Senhor não perdeu essa geração pertence ao Senhor. Nós vamos, Senhor Deus, levar essa palavra aos jovens que estão lá fora. Domingo estaremos na praça, Senhor Deus, que vidas sejam transformadas naquela noite. E eu quero lhe pedir, Pai, nesse instante, mais uma vez, fortaleça as nossas mãos.
Porque nós temos uma grande obra para fazer. Que o amor de Deus Pai, a graça salvífica de Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, discípulo obediente e radical, sobre a sua família, discípulo obediente e radical, sobre todos aqueles que estão perto de você, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.